Um bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dominicais e eu vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, nossos estudos se concentrará no Livro dos Espíritos, sempre lembrando, né, e reforçando, estamos alternando os estudos, um domingo, Livro dos Espíritos, primeira obra básica de Allan Kardec, outro domingo, Vinha de Luz, obra do médium Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, mas hoje nosso estudo se concentra no Livro dos Espíritos. E nós estamos estudando aquela parte na onde ele mostra, na onde os espíritos vêm nos trazendo a realidade espiritual, as condições e a escalabilidade dos espíritos, né? Já perpassamos aqui pelas, pelas, pelas escalas de espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, e passamos pelas subclasses dentro de cada escala dessa também. E aí, no domingo retrasado, nós começamos a estudar a respeito da progressão dos espíritos. E nós daremos continuidade a partir da pergunta 119. Mas, para nós estarmos relembrando qual que é o nosso caminho, qual que é o nosso norteamento de estudo, eu vou reler a pergunta e a resposta da questão 118. Os espíritos podem degenerar? Bom, como nós já estudamos e, como sempre, continuamos a estudar por longo tempo, né? Nós sabemos que os espíritos, eles não retrogradam, eles não degeneram, e que o máximo que vai ocorrer é um estacionamento momentâneo. Momentâneo, porque Deus criou nós, espíritos, a princípio simples e ignorantes. O ignorante é o sem saber, sem ter conhecimentos, né? Mas ele, né, nos criou, o Pai nos cria para que nós possamos evoluir. Portanto, a evolução não nos faz andar para trás, né? Não nos faz degenerar. E olha o que os espíritos respondem aqui, ó. Não, não que os espíritos não podem degenerar. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Então é bem isso. Nós fizemos até essa questão há 2 semanas atrás nos nossos estudos. É importante a todos nós entendermos que nós somos espíritos e espíritos em evolução constante. Estamos sempre em evolução, seja intelectualmente, seja moralmente, e que cada acontecimento e cada experiência de vida é um aprendizado, é uma nova oportunidade. Uma oportunidade, por vezes, fazer diferente, ou até fazer igual, retribuir igual uma generosidade, uma caridade, um amor, uma bondade. Então, tudo que nós perpassamos aqui, principalmente no planeta Terra, que é um planeta
que está no estágio de provas e expiações, mas ele é um planeta escola, mas ao mesmo tempo ele é um planeta hospital. Então, nós temos todas essas experiências aqui. Nós temos que passar devido à nossa condição espiritual, devido à nossa realidade. Porque, em sumo, nós estamos aqui no planeta Terra para melhorarmos de maneira compulsória o que, de um certo modo, nós venhamos a semear em algum momento, a partir da nossa criação, em alguma outra encarnação, em alguma outra vida. E sim, nós temos que fazer esses acertos para o bem e para a evolução espiritual. Agora, a questão é a questão de 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Bom, a primeira ordem, gente, só para lembrar, são os espíritos puros. Tem um espírito que passou entre nós, aqui no planeta Terra, que é desta ordem, que é Jesus Cristo, né? Nosso irmão e mestre. E aí, a pergunta de Kardec é tipo, eu posso pular etapa? Eu posso, né? Perpassar etapas? Eu posso. Opa, tem uma prova para passar ali. Eu consigo desvencilhar disso? Claro que isso é uma tratativa que compete também aos nossos comportamentos e o nosso engajamento em melhorar. Mas vejamos os que os espíritos trouxeram, e aí, em cima disso, conversaremos também. Ó. Então, Kardec pergunta: Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Então, aqui, os espíritos começam falando assim: se Deus criasse todo mundo perfeito, então não teria evolução. Então, na verdade, todos já estariam no mais alto, a mais alta ordem, que é a dos espíritos puros. E, desde o princípio da criação, esse não é o objetivo. O objetivo é o crescimento constante. Então, continuamos. Onde estaria o mérito sem a luta? Onde estaria o mérito sem a luta? Qual mérito, Rangel? Do crescimento, da evolução, do conserto, do reparo. Reparo é agrediu o irmão meu no passado? Vamos reparar. Tive uma adversidade? Vamos ser parceiros. Tenho chamado adversário? Sejamos irmãos. Cometi uma infração? Resgato nessa. Então, é essa luta que os espíritos, eles nos trazem aqui. É com esse objetivo. Esse crescimento constante. Então, se tivesse criado todo mundo perfeito, teríamos que rever até mesmo o que é Deus. Então, nós precisamos nos atentar com relação a isso, aos ensinamentos que esses espíritos aqui de uma escala superior à nossa vêm nos orientar. De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessário à sua personalidade. E a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência divina, né? Com vistas à harmonia do universo. Então, quando a gente fala de harmonia, nós somos uma grande orquestra que tem muitos desafinados ainda. E a oportunidade que nós temos aqui é disso, é de nos afinarmos dentro do campo da evolução moral e espiritual.
Allan Kardec, ele vem aqui comentando como... Rangel, só antes do comentário, deixa eu só fazer um outro comentário aqui sobre a resposta. Pode? Lembrando, claro, que o que eu vou falar aqui é tudo para efeito de estudo, né? Sem querer criticar religião nenhuma, crença nenhuma, nem nada. Mas é por aí que a gente vê que cai por terra a crença de outras religiões em, por exemplo, anjos, né? Que, pela definição que eles dão, os anjos foram criados perfeitos, né? E a gente para pensar na lógica que se Deus cria alguns seres perfeitos e outros imperfeitos, então Deus não seria justo, certo? Por mais que fale assim, mas os anjos estão aí para auxiliar Deus e tudo, mas mesmo assim por que foi criado um ser que está perfeito e um outro que não é? Por que, por exemplo, eu não poderia ser criado perfeito? Porque o outro foi escolhido para ser perfeito e eu não. Aí cai por terra essa criação de anjos, inclusive a, 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 a criação de Lúcifer, né, que falam que ele foi um anjo criado por Deus e que por inveja, que a gente já vê que se tem inveja não é perfeito, então, pela própria definição, a gente vê que isso não existe, né? Por inveja, ele caiu e se tornou o diabo e tudo, e daí a gente vê mais uma vez que Deus não seria perfeito, por ter criado uma criatura perfeita e depois essa criatura se... A psicologia ela não é tão exata quanto a gente precisa. Mas tá tudo certo. Eu estava pegando no ponto, Fabiano, que você havia comentado anteriormente, né? Claro, para casos de estudo mesmo, como você mesmo havia mencionado, e realmente existem grupos religiosos que, de um certo modo, eles tratam dessa maneira, né? O Deus cria os anjos, né? Inclusive teve um anjo que se rebelou contra ele nessa mesma história, né? Tem um anjo que se rebelou contra ele nessa mesma história, que foi para o lado oposto, né? Que é um ser poderoso também, né? E outro item, né, que se trata muito das vezes, que é com relação a Jesus. Que Jesus já teria sido criado perfeito, que Jesus, né, e que isso cai também num campo que não tratamos, que é injustiça de Deus. Deus criou... Rangel, Oi. assim, nós estamos no assunto, vamos aprofundar um pouco. Eu não entendo, às vezes, em alguns filmes, alguns seriados, que eles se referem a Jesus como o único filho de Deus. Eu não sei de onde que eles tiraram isso. O único filho de Deus, o primogênito, aí já cai por terra o único, né? Porque aí é o primogênito, então quer dizer, tem outros. Então é muita coisa. Isso quando não tratam Jesus e Deus a mesma pessoa, né? Há muito tempo atrás eu trabalhei num escritório de contabilidade e a pessoa que tomava conta lá, ele é bem católico. Então, estudava bastante a Bíblia, ia às missas e conversava. Aí eu questionei ele a esse respeito, porque não tem, assim, no meu modo de ver, logicamente, não tem como Deus ser Jesus, né? Principalmente quando ele está lá na cruz, que ele fala aquela famosa frase que a gente sabe, né? Deus perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Deus não, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E eu questionei isso para essa pessoa. Aí ele saiu pela tangente, ele falou que, nesse caso, Jesus quis se tornar tão humilde que ele negou ser Deus. Então, assim, se parar para pensar logicamente, você está falando consigo mesmo. Então, não faz sentido isso. Isso. Um outro ponto essencial também, que tem uma passagem que Jesus fala que ele e o Pai são um só.
Que aí é um outro ponto também de uma confusão muito grande. Mas é tipo assim, sabe? É tipo assim, né, ô, Fabiano? É igual o Pedro, seu menino, ele com certeza te respeita muito e te ama muito. E aí, se um dia algum coleguinha falar de você, ó, se você falar do meu pai, você está falando comigo. Você entendeu? Foi isso que Jesus quis falar. Ó, eu sou filho também, como vocês, de Deus, mas eu e Deus tem uma sintonia, né? E nós estamos muito próximos a isso, né? Então, e aí vem as interpretações, né? As interpretações. Esse seu amigo aí ele não conseguiu nem remontar essa fala dele, só para você ver como que por vezes, e aí para fins de estudo, para fins de estudo, como que a fé cega, elas nos impossibilita de dar um passo adiante, né? Dentro do campo do estudo, dentro do campo do aprendizado. Mas é importante falar também que todas as religiões, de forma moderada, elas contribuem bastante para a evolução moral dos espíritos aqui. Mas é importante se atentar ao campo dos estudos. Nós não podemos ficar travados em teorias. Por isso a importância do estudo. E aí, Fabiano, remontando o que você veio trazendo, como tratar Deus injusto? Como Deus como um injusto? Como que ele cria? Tanto que, inclusive, pessoal, inclusive, Fabiano, é aí que os ateus se alimentam. Ah, mas como? Como pode, né? Como pode estar tantas famílias sofrendo lá no Rio Grande do Sul agora? E ter tantos outros com uma vida de luxo, né, de ostentação, está tudo bem, né? Como pode um irmão, uma irmã estar passando por uma enfermidade, por uma doença de pesada, e outros, né, fazendo, e aí, até os termos que se utilizam, fazendo tanta coisa errada e está tão bem, no ápice da saúde. Cadê Deus? E aí é ali que os ateus se alimentam. Se alimentam, olha, peraí. Então, ao ponto que eu procuro, muitas vezes, né, acompanhar noticiários, né, comunicações em redes sociais, aí você vai lá e lê um comentário dentro de uma postagem, o pessoal fala assim, esse aí não é o Deus de vocês? É o Deus que permite isso? E aí começa. Por isso a importância do campo do estudo e entender que essa vida nossa aqui, ela não é única, ela não começou agora, que existe todo um trajeto, que existe toda uma semeadura a colher ali, ó. E aí sim, ali reside a justiça de Deus. Remonto novamente e peço permissão de falar de Mário Sérgio Cortella entre um dos seus pensamentos. Deus é bom, mas ele é justo. Deus é bom, mas ele é justo. E é aí que reside a justiça divina entre nós. Entre nós. Aí, Kardec, né, no comentário dele, como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz. Olha só, eu estou até muitas das vezes no contexto governamental aqui, ó. Olha aqui, como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Ok. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são superiores. Por que todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada
de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Nós temos um trabalho, uma luta a desempenhar no nosso âmago do tempo, no nosso dia a dia, no nosso hora a hora, no nosso minuto a minuto. E sim, estamos aqui para evoluir. E sim, estamos aqui para chegar ao mais alto posto de ordem evolutiva. É isso. Esse é o nosso trajeto. Estávamos comentando, eu e minha esposa, até esse tempo atrás aí, porque muito se fala do planeta de mundo de regeneração, né? Mas peraí, nós temos que regenerar nós primeiros. Tem muitos já espíritos de mundo de regeneração vivendo entre nós, porque a gente fica no contexto físico. Opa, o mundo de regeneração, ele vai ser assim. O mundo de regeneração, ele vai ser acolá. Não. O que vai mudar principalmente são os comportamentos humanos. Então, nós temos muitos espíritos de mundo de regeneração vivendo aqui. E por que não citar, por exemplo, Chico Xavier? Por que não citar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que já tem um nível a mais de superior? Pode ser que eles sejam espíritos até de mundos felizes. Mas eu acredito que eles têm uma evolução bem maior do que a gente, mas ainda não está tão lá, né, lá na frente assim. Mas já são espíritos que, de um certo modo, estão atuando de forma missionária. Um Divaldo Pereira Franco, um padre Júlio Lancelotti, pelas suas atitudes caridosas, que foi que Jesus nos recomendou, né? Então, nós temos, sim, espíritos vivendo nesse contexto de regeneração. É importante compreender isso. Nós não conseguimos ainda enxergar em que ordem os espíritos, principalmente esses irmãos que vêm nos contribuir, Chico Xavier, grande, pode ser que esteja nos espíritos, né, no mundo dos espíritos felizes. Nós não conseguimos ainda, de um certo modo, até por causa também que isso não nos é possibilitado pela nossa condição, de entender na onde cada espírito, principalmente os missionários, estão localizados dentro das ordens dos espíritos. Mas é importante salientar que Jesus Cristo é espírito celeste. Este é, né? Então, é compreender realmente todo esse contexto. E por que não? Porque nós já não nos colocamos nessa condição, mesmo passando por provas e expiações, mas numa condição de espírito de regeneração, que é a nossa etapa do próximo mundo, né? Ó, questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Aqui, a questão de Kardec, ela leva muito a crer que, tipo assim, olha, praticamente isso, tá, gente? É obrigatório passar pelo mal para chegar ao bem? Né? Será que é um caminho natural? É importante salientar novamente Jesus Cristo. Jesus Cristo foi criado simples e ignorante, como nós. Mas ele teve uma etapa evolutiva mais rápida. Ele não escolheu determinados caminhos, como, por exemplo, grande parte das vezes, o caminho do mal, que talvez a humanidade se concentra nisso. E os espíritos, eles vêm respondendo dessa maneira, é uma resposta bem curta. Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância, mas pela falta de conhecimento. E isso é verdade. Porque tem pessoas fazendo muito mal, achando que, de repente, essa vida é única e que ali na frente vai cessar e que nem o espírito continua a viver. Então, se eu tiver que fazer o bem, eu vou fazer o bem. Mas se eu for fazer o mal para eu ganhar dinheiro, o mal para eu fazer isso, o mal para eu fazer aquilo, eu acredito numa vida só. Eu nem em Deus acredito.
isso, e aquilo outro, e pá, pá, pá. O que acontece? É aqui que os espíritos respondem. Não pela fieira do mal, mas pela ignorância. Ignorância do saber, ignorância de procurar estudar e compreender melhor toda a doutrina divina. É ali, ó, é ali que está nosso trabalho. É ali que reside a nossa perseverança. Nós temos que estudar, nós temos que aprender para melhorarmos. Se eu não procuro conhecimento, se eu não procuro ter coerência no meu pensar, se eu leio uma notícia e não procuro saber o fundo de verdade dela, se alguém chega e me fala uma coisa e eu já coloco isso como verdade, sem ao menos procurar pesquisar, é nisso, é ali que reside o nosso maior mal, que é a ignorância. É a ignorância. E aí, quando nós deixamos, né, de agir nesse campo de falta de conhecimento e procuramos conhecer mais, a evolução ela se torna muito mais notória. Se torna muito mais notória. E aí, Fabiana, é o que você estava falando ali. Você fez uma indagação, o rapaz não conseguiu explicar. Por quê? Porque ainda existe falta de conhecimento em pontos que eu digo que são essenciais. É isso. E os espíritos vêm falando que o nosso maior problema é essa falta de conhecimento, é a falta de correr atrás, é a falta de aprender mais, é a falta do saber, é a falta de procurar ser sábio, né? É isso. Continuemos. Temos um trajeto ainda considerável aqui. Questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e os outros do mal? Então, Kardec ele persiste muito nisso, nessa lição. Né? Você vê que, se fazer um comparativo com a questão anterior, é praticamente a mesma coisa. Então, ele vem falando, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Porque no anterior ele fala, é necessário passar pelo mal para chegar no bem? Agora aqui, por que um escolhe o caminho do bem e outros do mal? Eu acredito que os espíritos vão falar aqui novamente da ignorância. Se não falarem aqui, e nós vamos estudar, mas reside aí também. A falta dos conhecimentos, por vezes, vai nos, né, nortear isso. Há um caminho sem um ponto de destino certo, né? Olha a resposta. Por que uns escolhem o caminho do bem e outros do mal? E aí os espíritos vêm falando. Não tem eles o livre-arbítrio? E nós não temos nosso livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Isso é essencial. E aí bate novamente no que o Fabiano estava comentando, que é a mesma questão. Ó, criou os anjos, são espíritos bons e puros, e criou os maus. Então aqui os espíritos vêm reforçando, Deus não criou espíritos maus. Criou-os simples e ignorantes. Ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Por sua vontade e por sua ignorância, né? Então é importante entender isso. E é importante compreender essa questão do livre-arbítrio. Que, olha, mesmo nós com uma roupagem física que é uma bênção, é uma bênção. Deus nos concedeu uma roupagem, uma nova encarnação, para passar por situações que vai nos retornar para uma evolução espiritual, bênção. Mas é importante falar também que o nosso corpo perante a outros mundos, principalmente mais evoluídos, ele é um corpo muito limitado. Nós já fizemos estudos, inclusive, que traz para nós informações da espiritualidade, que Jesus, antes de encarnar na Terra, com a missão principal dele,
Ele se preparou para mais de milhar de anos, o corpo espiritual dele, para se concentrar num corpo igual ao nosso. É o que normalmente, nos estudos da doutrina espírita, a gente comenta que Jesus se sujou para vir nos ajudar. Ele se Opa, eu vou ter que ir agora. Então eu vou ter que me preparar. Isso é Jesus. Eu vou ter que me preparar. E aí você imagina Jesus, um espírito de luz intensa, luz essa que chegou a cegar temporariamente Saulo de Tarso na estrada de Damasco que depois veio a se tornar Paulo de Tarso, né? Mas Saulo de Tarso ficou cego temporariamente em ocasião da luz do Cristo. Como comportar essa luz dentro dessa roupa que nós temos, que são bênçãos, mas para um espírito de um mais alto grau, realmente se concentra toda a limitação. E olha que Jesus ainda fez grandes obras nesse corpo que ele teve aqui, hein? Já fez transpassar todo o eletromagnetismo dele, todas as manipulações químicas que ele poderia fazer. E olha lá, hein? Olha lá. É um engenheiro de excelsas rotas, né? Tinha conhecimento de tudo. Jesus tinha conhecimento de tudo. Seria o maior palestrante, e né? Mas vamos falar no campo profissional. Seria o maior palestrante motivacional, seria o melhor médico de um hospital, seria o melhor advogado de direito de um fórum, seria porque ele é o engenheiro de excelsas rotas. Só que ele veio falar para nós de moral, porque é ali que reside nossa deficiência. A nossa deficiência espiritual está no moral. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, quando eles foram criados, simples e ignorantes, que eles não sabem ainda o que são, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado, para o outro? Interessantíssima essa pergunta. Porque, peraí, criou simples ignorantes, está no modo primitivista. Como que eles já escolhem para que caminho vai partir? Já que falta, por exemplo, a racionalidade, né? Aí Kardec pergunta, existe um instinto, né? Existe um mecanismo, existe uma tendência dele procurar uma parte ou outra, um lado ou outro? Os espíritos respondem dessa maneira. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Opa, já é um ponto importante. Porque enquanto ainda nós estamos de um modo muito instintivo, não é considerado ainda a tratativa do livre-arbítrio. Ele só vai ser considerado a partir do momento que nós tivermos a consciência de nós mesmos. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Que é um outro ponto importante, porque teve uma hora que Kardec falou, existe uma tendência? Alguém os dirige, né, por exemplo? Não, não. Aqui ele fala, não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha, uma força que venha de qualquer lugar, para que ele faça determinada coisa. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Então, aqui ele já está tratando do espírito na sua consciência, já no seu livre-arbítrio. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros ela resistiram.
Inclusive, né, Fabiana, nós vamos fazer um estudo aqui logo, logo, que é a questão do reconhecimento, né, do verdadeiro espírita, né, na verdade, verdadeiro cristão, que é esse incessante trabalho, essa incessante luta contra as nossas más tendências. Porque aqui ele fala da questão de resistir uma tentação, resistir aos nossos vícios, resistir o que é muito difícil de nos desapegarmos, né? Tem que desapegar, né? O espiritualizar, ele requer esforço contínuo. Melhorar moralmente requer renúncia. Eu gosto disso, mas eu renuncio. Eu queria estar ali, mas vou evitar. Então, é nesse ponto aí que trabalha principalmente os gatilhos da melhora moral. 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Influências que se exercem sobre o espírito. Dos espíritos imperfeitos, que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que ele quis representar na figura de Satanás. Muitas vezes se utiliza muita figura, né, do Satanás, né? Tanto que a gente comentou agora mesmo, né, a respeito do anjo que se rebela contra Deus e se torna este Satanás, né? E que, na verdade, a gente sabe que isso não existe. O que existe são espíritos menos esclarecidos, espíritos, sim, escolheram o caminho do mal, ou são brincalhões, ou isso, que, de um certo modo, esses desencarnados, mas pode ser encarnados também, começam a influenciar sobre outros irmãos, tentando, talvez, ter algum objetivo que o faça sucumbir. 122B. Então, já teve uma pergunta dentro da pergunta, temos uma segunda pergunta dentro da pergunta novamente. Esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Nós bem sabemos que não. Nós sabemos que não. Inclusive, se nós não ficarmos atentos e vigilantes, estão conosco o tempo inteiro esses espíritos que, de um certo modo, utilizam-se recursos para nos obsidiar. Mas é importante nós não nos exaurirmos, nós não nos perdoarmos plenamente com relação a isso, porque nós sintonizamos espíritos de um certo modo simpáticos ao nosso momento. Então, tomemos bastante cuidado com relação a isso, porque talvez eu possa terceirizar a todo momento a culpa no meu obsessor, sendo que, claro, que dentro do meu livre-arbítrio, quem ocasiona primariamente sou eu. Sou eu. De repente, o espírito que eu considero obsessor está, vamos falar os termos mundanos, está de boa lá no plano espiritual. De repente, eu já sintonizo, ele chega. A mesma coisa o nosso anjo da guarda. Se a minha sintonia for mais baixa, eu o afasto. É nisso. Resposta dos espíritos. Segue-o na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistam de obsediá-lo. São comportamentos, são as tratativas que nós temos que tomar para estarmos melhorando moralmente. Em consonância com isso, melhorar os pensamentos, equilibrar as atitudes, desvencilhar dos vícios e sigamos em frente. Isso colabora por demais. A sintonia começa a ficar mais fina, a sintonia começa a ficar mais sublime.
E eu vou agora para a leitura da última questão, que é a de número 123. Por que Deus permite que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Olha, pergunta interessante. Mas lembramos que foi nosso próprio Pai que nos criou simples e ignorantes para seguirmos o nosso caminho. Aí a resposta: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Ou seja, esforço, vigilância, oração, escolha do bem, renúncia do mal, e assim prossigamos dentro do nosso campo evolutivo moral, que inclusive, dentre tantos profetas, Jesus, nosso irmão e mestre, veio especificamente para isso, para nos mostrarmos o caminho, a verdade e a vida. E sem esforço, isso não ocorrerá. A próxima questão que estudaremos dentro da lição Progressão dos Espíritos é a de número 124. Vou apenas dar um gatilho para daqui 2 semanas nós continuarmos. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Essa é a 124, no qual continuaremos os nossos estudos daqui 2 domingos, se assim Deus o permitir. E domingo que vem teremos o estudo do livro Vinha de Luz, na onde o Espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, vem nos trazer elucidações e ensinamentos no campo do Evangelho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Hoje a reunião foi um pouquinho atribulada devido principalmente à minha internet. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Então, partiremos para o encerramento, novamente pedindo aos irmãos que passam pelas necessidades de todas as ordens. Claro que, de um certo modo, venho mencionando a região, né, do Rio Grande do Sul ali, mas sabemos que por todo o planeta e por todas as esferas na onde Deus desenhou esse universo lindo, tem irmãos necessitados, irmãos que passam por momentos difíceis, que passam pelos momentos de provas e expiações, pelas dores, pelas enfermidades, doenças, pelas ordens financeiras, que essa prece vão a eles, que esses irmãos encarnados, mas também tem os desencarnados que talvez ainda não sabem que passou de um plano para o outro, talvez ainda sofram com as consequências da encarnação que tenham vivenciado aqui, que estão necessitando de ajuda, que necessitam de auxílio, que a autoespiritualidade também possam, o máximo possível, como sempre o fazem, contribuir com o resgate desses irmãos, que seja levado a todos nós, às nossas famílias, aos nossos vizinhos, a este planeta, que prossigamos sempre no caminho do bem, do amor e da caridade. Fabiano, você faz a prece para nós de encerramento? Assim, Ângela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja.
Obrigado, Tivanete. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Viviane. Obrigado, Fabiano. Fabiana, minha prima, esteve há pouco conosco aqui também. Obrigado, Mirela, Vitória, Rafaela. A todos os nossos irmãos que nos seguem, né, no YouTube e assistam. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada. Que ela seja leve, mais leve possível. Nossos irmãos espirituais contribuam com essa, né, essa luz que nós devamos carregar aí no dia a dia. E que, se Deus quiser, e assim o permitir, domingo que vem estamos aqui novamente. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos, um bom domingo e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano. Deus abençoe.